Olá pessoal, professor Luciano Araújo, e agora nós vamos aprender a configurar a nossa área de trabalho, né? Nós vamos personalizar ela agora de acordo com o desejo do aluno, né? Por exemplo, se vocês observarem, vocês estão vendo que a tela no caso a área de trabalho do meu AutoCAD, ela se encontra num tom bem escuro, né? Então nós podemos clarear, podemos mudar um pouco mais, né, transformar essa área de trabalho, né, numa área mais, digamos, mais light, né, o próprio AutoCAD renomeia como uma área light, né, mais clara, né, mais, digamos assim, com as ferramentas mais expostas, né. Então vamos lá, vamos iniciar aqui então. Para acessar essas configurações, né, nós vamos utilizar aqui, por exemplo, a opção, né, o comando Options, e nós acessamos esse comando através do botão aqui no browser do AutoCAD. Ao clicar aqui, nós vamos direto aqui, olha, tá vendo? O botãozinho Options. Nesse botão, nós abrimos então essa caixa de opções, aonde nós vamos fazer aqui as nossas mudanças, né? De acordo com a nossa preferência de trabalho. Então, como eu havia falado, a nossa tela, né, o nosso tema, né, de cor da nossa tela está como dark, algo bem escuro, né? E nós podemos mudar, por exemplo, para light, de maneira que ao dar um OK aqui, olha no botão, você vai observar que o AutoCAD ele mudou a sua cor de fundo, né? Na área da paleta Ribbon, né? E ficou, parece que mais, né, mais claro, né? Para quem gosta de trabalhar num ambiente assim mais claro, esse é uma opção. Bom, para chamar novamente o comando Options, eu tenho também a tecla de atalho. Eu não preciso vir aqui com o meu mouse, simplesmente eu digito OP, automaticamente já aparece na minha, na minha faixa, né? Aqui no caso, por exemplo, né, da linha de comando, dou um OK e vai abrir, né? Vamos lá, vai abrir a minha caixa Options. Só que vamos digitar novamente aqui, OP. Isso. Só quero Options. Ele não buscou exatamente o painel Options. Vamos lá, aqui. Então nós mudamos aqui então de light de dark para light, né? Vou novamente retornar a minha tela escura. E aqui embaixo também, olha, ainda na janela Windows, elementos de janela, da janela, né? Nós temos aqui esse botão Colors. Esse botão Colors, ele vai mudar o que exatamente? Ele vai mudar a cor de fundo, de acordo com o contexto. O meu contexto aqui, por exemplo, nós estamos 2D na área Model, né? Espaço Model 2D. E observa-se que a cor aqui ela é uma cor black, uma cor preta, e nós estamos no background uniforme. Esse é exatamente o tema aqui no caso da nossa interface, o elemento, né? Se eu vier, por exemplo, aqui e trocar, por exemplo, para white, dar um aplicar e fechar e um OK, observa-se então que a área de trabalho ela mudou. Estava com fundo preto, agora ela está com fundo branco. Para um trabalho de apresentação seria interessante. Para um trabalho, logicamente, contínuo, não é bom que você trabalhe com fundo branco, justamente para não cansar a vista e nem prejudicar. O fundo preto ele é mais recomendável nesse sentido, para você não, né, causar nenhum dano à sua vista a longo prazo, né? Então aqui nós retornamos, né, com OP e nós vamos mudar aqui, ó, em Colors, vamos mudar então novamente para Black. Então essa aqui é uma personalização, né? Então nós estamos trabalhando
exatamente a questão da personalização. E estamos personalizando essa tela de fundo, que é a nossa background uniforme, nossa tela de trabalho. Aplicar, né? E já mudou aqui, né? Outro conhecimento interessante é no caso, por exemplo, do crosshair size, que significa o quê? É o nosso cursor aqui, né? Vamos fechar aqui. Então você está observando que o nosso cursor ele é uma cruzinha pequenininha, mas é muito comum o aluno gostar de trabalhar com uma cruz maior, né? Vamos aqui aplicar. Olha só. Observou então que agora nós temos uma cruz que pega totalmente, né, tanto no plano horizontal como no plano vertical, ele pega totalmente a área de trabalho. Não é tão incomum, já tive vários alunos em que optaram por essa opção. No meu caso, eu não me acostumei, né, tentei até, mas o objetivo mesmo no meu caso, é um cursor menor. Então vamos aplicar aqui e dar um OK. Então você observou que nós mexemos com no caso, o painel Ribbon, aonde podemos transformar ele numa opção mais light, né? Alguns podem já estar com essa opção, né? No meu caso eu mantive o Dark. A área de trabalho eu posso mudar, posso colocar qualquer efeito de cor aqui, mas sempre será ideal você trabalhar com um fundo preto. Caso você tenha feito muitas alterações, isso nós estamos trabalhando aqui a guia display. Caso você tenha feito muitas alterações em cores, você tem a opção de restaurar as cores clássicas, né? Então vamos clicar aqui em restaurar, restaurar, aplicar, aplicar OK. Pronto, então já foi restaurado. Caso você tenha alterado não somente as cores na área moda, mas também na área no layout e outras mais opções. Bem, vamos falar um pouco do AutoCAD quando você instala o AutoCAD. Quando você instala o AutoCAD, algumas coisas estão diferentes do que eu estou mostrando aqui. Por exemplo, quando você instala o AutoCAD, você não tem esse botão Dynamic Input. Qual é a função do Dynamic Input? É justamente apresentar para você essas informações direto no mouse, tá vendo? Ela te dá informação de grau, né, de ângulo, né, e pede aqui algumas informações, especificar o próximo ponto, ou seja, são informações que são adicionadas direto ao cursor, né, direto ao cursor. E isso é possível porque este botão está habilitado, que é o Dynamic Input. Quando eu desligo ele, por exemplo, eu já não tenho essas informações de ângulo, de grau, né, no mouse, tá vendo? Observa que eu só vou ter algumas informações referente a ângulo, né? Mas não está carregado de informações. Diferente quando você instala o AutoCAD. Quando você instala o AutoCAD, essas informações elas já vêm assim, pré-configuradas. Porém, este botão ele não é apresentado aqui na barra de status. Isso porque quando você clicar aqui em três pontinhos, três tracinhos, você vai ver que esse Dynamic Input ele vai estar desmarcado, embora ele vai estar funcionando exatamente assim. Então seria interessante você, já conhecendo a ferramenta, manter ela aqui, olha. Vamos nos três pontinhos, clica no Dynamic Input, o teu AutoCAD recém-instalado ele vai estar desmarcado, você marca aqui. Então agora você tem a visibilidade desse botão, se você quiser ou não, é opcional. Ah, eu quero as informações no mouse. Então você já tem ela aqui, ó, tá vendo? As informações no mouse. Certo? Ah, eu não quero, que eu acho muito poluído, né? Interessante para quem é iniciante, até desmarcar essa opção. Trabalhar exatamente assim, sem tantas informações, né, no mouse. Outra coisa que o AutoCAD ele omite no caso, quando você instala, é
ponto de contato, né, o ponto de captura, que seria o midpoint, ele vem desabilitado, tá? Seria esta opção aqui, ó. Então ela vem desabilitada, então se por acaso você estiver trabalhando um desenho e você quiser capturar o meio da linha, é necessário então que você habilite o midpoint, ok? Então agora sim você tem acesso ao meio da linha. Isso o AutoCAD recém-instalado não vem habilitado, você tem que habilitar. Bom, o iniciante, né, o aluno iniciante, ele tem que entender o seguinte. Quando iniciamos um determinado desenho, por exemplo, uma linha de 1 metro, eu vou digito, por exemplo, né, cliquei no comando linha, vou clicar aqui nesse ortogonal. Esse ortogonal ele tem um objetivo, né, de manter a minha linha fixa num plano Y, X, ou horizontal e vertical. Isso facilita para que a nossa linha ela esteja exatamente, ela não venha estar torta, né? Não venha a sair de forma fora do nosso padrão aqui, né? Isso significa que eu posso intercalar aqui, por exemplo, com o botão, esse outro botão aqui. Esse outro botão aqui, eu posso então andar em ângulo, né? Olha, tá vendo? Em grau. Se eu quero andar no plano horizontal vertical, aí eu venho no botão do lado, que é o ortogonal, modo ortogonal. Mas o que eu, na verdade, quero mencionar é que quando você digita uma linha, vamos lá, 1 metro de linha. Tá vendo? Eu tenho aqui essa linha de 1 metro. Né? Agora o que acontece? Quando eu vou fazer um desenho, e às vezes digito 1, Enter, Enter, encerrei. Por exemplo, suponhamos que aqui ele está com uma unidade. O aluno, é interessante que ele sempre que for iniciar um desenho, ele utilize o comando Zoom Out para poder ajustar, ou o próprio scroll do mouse, ajustar o tamanho do seu desenho na sua área de trabalho. Para que não venha ter muita confusão, o qual eu já tive muitos alunos onde se confundiram na questão, por exemplo, vamos supor, vamos diminuir bastante aqui. E agora eu vou digitar 100. Olha só, esse 100 que eu digitei no comprimento da minha linha, na minha visão aqui da área de trabalho, eu tenho apenas um ponto. Mas na realidade isso já é uma linha de 100. E o aluno muitas vezes confunde, porque ele quer enxergar uma linha de 100, não apenas um ponto. Então ele não se enganou, na verdade existe essa linha de 100, porém é necessário que você encerre o comando e ajuste, de acordo com a bolinha do mouse, né, o scroll do mouse, exatamente a sua linha de 100 de acordo com o tamanho que você vai trabalhar. Entendeu? Isso aí é uma dica para aqueles que estão iniciando, que não tem muita noção de, digamos assim, de distância. Então, procure fazer isso, procure manter a linha de acordo com o tamanho que você vai trabalhar. Essa aqui é uma linha de 100, eu posso dar um zoom out, né, aumentar esta linha, como eu posso diminuir de acordo com o zoom do mouse. Bem, pessoal, isso aí é uma aula bem básica, porém muitos alunos acabam tendo dificuldade de entender esse processo, de que você precisa primeiro ajustar, né, a tua linha na área de trabalho para você dar continuidade ao teu trabalho, certo? Aquele ponto não era apenas um ponto, mas sim uma linha de 100, que é exatamente essa linha. Bom, vamos então para a próxima aula.